Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre a sociedade em si e os direitos humanos, um tema frequentemente abordado nos exames do Enem, sobretudo na área de atualidades. Vamos lá? Bem, os direitos humanos são o conjunto básico de normas destinado a proteger e apoiar o desenvolvimento de qualquer pessoa. São garantidos por um ordenamento jurídico previsto na Constituição da maior parte aí dos países. Os direitos humanos baseiam-se na simples natureza humana de cada pessoa e, por isso, devem ser reconhecidos e protegidos pelos poderes públicos. Baseiam-se nas relações ali que são estabelecidas a partir da igualdade inata de cada ser humano e procedem de uma concepção política e também de um ideal moral que tem aí como princípio o respeito incondicional por todas as pessoas. E nesta área trataremos aí de vários mecanismos criados pelas autoridades públicas do mundo inteiro, como, por exemplo, vemos aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi o conjunto de direitos humanos aprovado pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 1948 na cidade de Paris. Esta declaração baseia-se na convicção de que os seres humanos podem acatar certas normas de convivência, até mesmo universais, acima de qualquer desigualdade cultural por parte dos países. Os direitos humanos, reconhecidos nessa Declaração Universal, são direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de modo geral. Todos eles são a concretização de três grandes valores: igualdade, liberdade e segurança. Mas lembre-se, embora a declaração não seja uma lei de ordem jurídica que imponha alguma obrigação aos governos, é um conjunto de normas ou preceitos que devem ser reconhecidos como próprios e obrigatórios na consciência de cada ser humano, sem que seja necessária a sua imposição. Agora, um passo importante na evolução dos direitos humanos foram as chamadas 3 gerações de direitos humanos, que a partir da declaração original iniciou-se um processo de aprofundamento e também de ampliação dos direitos em diversas etapas, cada uma das quais denominada geração. Atualmente podemos nos referir a 3 gerações. A primeira delas é procedente do liberalismo, consiste principalmente no direito à vida e também à integridade física, à liberdade de expressão e pensamento, e também ao exercício dos direitos denominados liberdades. Supõe, assim, um Estado de direito e uma sociedade aberta. O ideal que inspira aí esta geração é a palavra liberdade. Bem, a segunda geração é a dos direitos econômicos, sociais e culturais, que é procedente aí dos movimentos socialistas. Servem para apoiar os direitos anteriores, porque sem os meios econômicos para conseguir a liberdade, os direitos da primeira geração ficam sem sentido, né? Estas duas gerações encarnam ali valores reconhecidos na Declaração das Nações Unidas de 48. No entanto, posteriormente surgiu a necessidade de ampliação dos princípios nela contidos. Assim, surgiu a terceira geração de direitos humanos. Esta geração ocupa-se do direito que qualquer pessoa tem a nascer e viver num meio ambiente saudável e não poluído, assim como do direito a viver uma sociedade em paz. Os direitos da terceira geração apelam para a solidariedade e o trabalho em comum para fazer frente às condições contrárias, como a falta de recursos, a deterioração do meio ambiente, a guerra e as injustiças que determinam negativamente a vida de muitas pessoas. Os 4 direitos de solidariedade são principalmente direito à paz, ao desenvolvimento, ao respeito ao patrimônio comum da humanidade e ao meio ambiente. Agora, com relação aos chamados direitos fundamentais. Bem,
eles surgiram nos estados constitucionais, registrados em documentos que, por vezes, se encontravam separados da Constituição, como, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi promulgada pela Assembleia Nacional Francesa no ano de 1789, que procedeu ali à primeira Constituição francesa. Naquele documento, eram reconhecidos os direitos básicos da pessoa, o que representava naquela época um limite ali para os excessos do poder dos órgãos estatais. A primeira vez que este tipo de direitos foi incorporado numa Constituição ocorreu quando foram aprovadas as 10 primeiras emendas à Constituição ali dos Estados Unidos. Foi 4 anos depois da sua entrada em vigor, no ano de 1791. A maior parte das constituições aprovadas em diversos países introduziu posteriormente na sua própria legislação grande parte dos direitos fundamentais. Foi sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial que se tornou consciência de que os direitos fundamentais eram também matéria de ordem internacional. E nele percebeu-se que a luta pela paz exigia a implantação de um sistema internacional de proteção dos direitos fundamentais, que inclusive superasse seu simples reconhecimento por parte dos Estados. Já em 1945, foi fundada a Organização das Nações Unidas, conhecida pela sigla ONU, e em 1948 promulgou-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E mais tarde foram redigidos outros documentos internacionais nos quais foram contemplados os direitos fundamentais, como a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, que foi em 1950, e também os pactos de 1966, também da ONU, sobre direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, entre outros direitos. Agora, é importante falar também que tradicionalmente tem sido utilizada a via diplomática para assegurar a proteção dos direitos fundamentais, embora tenham surgido outros meios de controle que tendem a garantir com maior eficácia os direitos e as liberdades. Em um âmbito mais universal, destaca-se o trabalho desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, especialmente do Comitê de Direitos Humanos, que vela ali pelo cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e também de todos os seus protocolos que surgiram depois. Também foram criados outros órgãos, como os comitês para a eliminação da discriminação racial, também para a eliminação da discriminação da mulher, também contra a tortura e também, por fim, dos direitos aí da criança e do adolescente. E uma última análise sobre este assunto é quanto à sua aplicação no Brasil. Vemos que a Constituição de 1988 fixou os direitos humanos como um dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil. O texto reconhece ainda como tendo status constitucional os direitos e garantias contidos nos tratados internacionais e que foram confirmados pelo Brasil que não tenham sido incluídos naquele famoso e tão comentado artigo 5º da Constituição. E por fim, os direitos humanos, eles têm grande cuidado com relação aos chamados direitos da criança. Bem, no nível internacional, existem 2 documentos fundamentais para a proteção dos direitos básicos do menor de idade, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de dezembro de 1948, e, sobretudo, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que foi aí de novembro de 1989. E nelas são reconhecidos explicitamente os direitos da infância.
A Declaração Universal, ela contempla os direitos reconhecidos a qualquer pessoa, incluindo o menor, e menciona o direito de todas as crianças a receber assistência e atenções especiais. E, por outro lado, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança afirma que todas as ações que afetem o menor devem ter por objetivo obter o máximo benefício para ele. E nesta convenção inclui-se também o pedido de uma proteção especial para as crianças que vivem em condições excepcionalmente difíceis ou com necessidades especiais. E finalizando, é importante falar ainda que, apesar do estabelecimento da proteção à infância nesses dois documentos, apoiados aí pela maioria dos países e também previstos em outras normas próprias de cada um deles, persistem ainda situações de exploração de menores. E no Brasil, esses direitos estão regulados aí pelo conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto foi criado, como vemos aí nesta imagem, pela Lei 8.069 de julho de 1990. Bom, pessoal, e assim encerramos mais esta aula e lembre-se que o tema sobre os direitos humanos e sua aplicação nas relações sociais são de grande importância nos exames do Enem. Portanto, é necessário aí que você estude um pouco mais sobre este tema. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima!